Podcast do Transporte. Podcast do Transporte, recebendo Francisco Cristóvão, diretor-presidente da NTU, que esteve aqui girando pelo evento, porque a NTU fez uma reunião de pessoas do mais alto porte, né, aqui do nosso aquário. O que eu vi passar de pessoas importantes para o transporte, trazidas pela NTU, achei realmente fantástico. Vamos para um balanço, um evento que começou com uma carta propondo novas maneiras de arcar com o custo do transporte, que é uma necessidade e que aumenta a partir do momento em que houve o veto, né, no marco regulatório ao subsídio direto do governo. Então, uma saída que me pareceu muito criativa e muito justa, né? As gratuidades de saúde penduradas na área da saúde, as educação na educação, na ação social e, por baixo, o Bolsa Família. Achei que é um desenho muito bem feito. Mas conte sobre essa carta e aonde a gente chegou com ela. Muito bom. Bem, primeiro, da minha satisfação em estar participando, né, de mais um podcast, esse muito especial. A gente está encerrando o nosso seminário deste ano, que teve um sucesso muito grande. Quando nós estávamos discutindo o temário desse seminário, né, a gente foi provocado por um dos nossos conselheiros, né, que disse: meu Deus, será que esse será mais um encontro, né, das mesmas pessoas que sempre discutem os mesmos temas e que sempre levantam só os problemas que nós temos no setor? A gente levou isso como um desafio, né? Nós estávamos trabalhando uma proposta, né, e resolvemos conciliar essas duas questões. Então, vamos levar para este seminário uma proposta nova. Então, nós já estávamos respondendo a esse desafio de não ficar discutindo diagnóstico, discutindo sempre os mesmos problemas. Vamos apresentar, né, uma solução. Se não uma solução, pelo menos uma ideia, e foi esse o nosso propósito, trazer para o seminário, né, algumas considerações, um esboço de documento que pudesse ser discutido, né, nas suas mais variadas, nos seus mais variados aspectos, para que a gente pudesse, de fato, recolher sugestões, contribuições e preparar aí sim um documento mais parrudo, né, com mais substância, para poder dar o passo seguinte, que é levar à consideração, né, eu diria, do Poder Legislativo. Né? Tudo o que nós estamos propondo, sem sombra de dúvida, terá que passar por uma discussão no Legislativo, porque, né, ele enseja mudança, né, nas leis. E, bem, o que é a proposta que nós trouxemos? De maneira resumida, é um novo modelo de financiamento para o custeio da operação. Logo na abertura do nosso seminário, nós recebemos, com muito prazer, né, o Dr. Nelson Barbosa, que é diretor do BNDES, que nos apresentou aqui um resumo do que é o Estudo Nacional da Mobilidade Urbana, e que nada mais é do que um, né, pacote, né, um banco de projetos, 187 projetos para 21 regiões metropolitanas, ensejando investimentos da ordem de 400 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Mas este projeto, ele financia investimentos em infraestrutura, né, que para nós, infraestrutura é preparar a via por onde os ônibus passam, seja com faixas exclusivas, corredores, até sistemas mais sofisticados, que é o caso do BRT, terminais de transferência e integração, sistemas de monitoramento e controle e assim por diante. E também, né, no bojo do projeto de financiamento, né, para investimento, renovação de frota, dando uma certa preferência para ônibus elétrico. Bem, mas isso nós estamos falando de investimento. Não adianta nada nós, né, termos essa oferta de recursos para investimento se nós não nos preocuparmos com o dia a dia da operação. E o que nós da NTU trouxemos para este seminário foi um modelo de financiamento para custear o dia a dia, a operação. E esse modelo, ele se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar, né, é a modernização do Vale Transporte. O Vale Transporte está comemorando este ano 40 anos de existência. Ele foi criado em 1987 e desde então foi um instrumento extremamente importante, né, de financiamento da operação. As empresas, então, garantindo o deslocamento dos seus empregados, né, o empregado pagando até 6% do seu salário, a empresa cuidando do restante, etc, etc. Mas com o passar do tempo, naturalmente,
a lei foi, né, perdendo a sua relevância, a sua importância, e hoje nós temos o Vale Transporte, né, representando menos de 30%, né, do volume de recursos que nós precisamos para custear a operação. Bem, nessa proposta que estamos fazendo, a gente resgata o papel que o Vale Transporte já teve, né, trazendo para, né, um patamar de 50% a 55%. Uma série de mudanças, e depois, se você quiser, a gente pode detalhar. Mas nesse momento eu diria que, então, esse é o pilar número 1, a modernização do Vale Transporte. O pilar número 2, você já fez menção, é discutir essa questão das gratuidades. Isso é uma das coisas mais perversas que nós temos no transporte. Eu não quero aqui discutir o mérito das gratuidades, né? Claro que o idoso, seja por decisão na própria Constituição de 88, lá se estabeleceu o direito do idoso poder circular, né, sem ter que pagar a passagem. Os estudantes que, né, em algumas cidades pagam 50%, em outras cidades eles podem usar o transporte de maneira gratuita, os deficientes e doentes, etc. Nós não queremos aqui discutir mérito. O que nós queremos discutir é quem paga essa conta. Porque gratuidade nada mais é do que uma expressão, né? Alguém está pagando esta conta. E o que é mais injusto é que quem paga essa conta é o passageiro normal, porque ele paga a passagem dele e um pedaço da passagem alheia, vamos chamar assim, né? Porque, né, a forma da gente calcular o custo, né, do sistema é, botamos numa planilha, né, o preço do ônibus, o preço da mão de obra, o preço do óleo diesel, dividimos pelo passageiro pagante. Então, se eu tenho 20% de gratuidade numa cidade, eu divido essa conta toda por 0,8, né, o que significa que cada passageiro está pagando a passagem dele mais 20% do valor da passagem para custear as gratuidades. Isso nós achamos, no mínimo, perverso. Então, nós estamos propondo que, né, os deslocamentos dos estudantes sejam bancados por verbas da educação, que o deslocamento do doente e do deficiente por verbas da saúde, e por último, o do idoso por verbas da assistência social, mais do que legítimo, né? E aí, né, a União, os estados, os municípios podem chegar a um acordo, né, de como é que vão distribuir essa conta. E por último, o terceiro pilar, esse sim é uma novidade, é a criação de um Vale Transporte Social, né, para aquelas pessoas que já estão inscritas no Cadastro Único, já têm o benefício do Bolsa Família, né, que hoje, para você ter uma ideia, dispõe de cerca de 160 a 170 bilhões de reais por ano, né, para garantir a subsistência das famílias. Só que, do nosso ponto de vista, o transporte faz parte dessa subsistência, porque é com o deslocamento que nós vamos garantir a essas pessoas, né, que, de baixíssima renda, que precisam de um benefício, né, como esse, possa se deslocar para ir buscar uma oportunidade de trabalho, né, para ir vender um produto que, né, que é feito na sua própria casa e assim por diante. Então, nossa proposta é ir lá no orçamento da União e, né, retirar um pedaço para poder garantir, né, a passagem, a viagem das pessoas inscritas, né, nesse programa. Com isso, se eu considero a modernização do Vale Transporte, né, a distribuição das responsabilidades finalísticas das gratuidades e também a criação de um Vale Transporte Social, eu estou mais ou menos equacionando 85%, né, da necessidade de recursos para bancar a operação. Esses 15% que ficam faltando, de fato, né, o prefeito, através da sua discricionalidade, poderá estabelecer uma tarifa módica ou até uma tarifa zero, se ele tiver espaço orçamentário ou se decidir por receitas extratarifárias. Isso também é uma possibilidade. Ele vai lá e, de repente, resolve cobrar estacionamento na via pública e, com isso, né, criar recursos que vai para um fundo para poder, né, ainda baratear mais ainda a tarifa ou até, como eu já disse, possibilitar que se pratique a tarifa zero. Bom, com tudo isso, né, nós estamos, né, acreditando que a gente tem aí uma proposta que foi exaustivamente discutida, né, durante esses 2 dias de intenso trabalho. Nós tivemos 5 painéis, um deles tratou da questão da regulamentação do marco legal vis-à-vis financiamento da operação.
Um outro painel discutiu tecnologia, a mudança tecnológica, a substituição de veículos movidos a óleo diesel por veículos eu diria, sustentáveis do ponto de vista ambiental, né, que poluem menos, com tração elétrica, tendo como combustível o biometano, etc, etc. Mas a tecnologia vis-à-vis financiamento, recursos para. Né? Um outro, nós buscamos trazer experiência internacional. Tivemos aí uma apresentação, inclusive a participação de um técnico, né, do Chile. Entrevistado, né? Aqui. Pois é. E um mexicano também. Que bom. E experiências, né, o Jurandir Fernandes, que é o diretor honorário da UITP, né, conhece tudo o que acontece no mundo e tal. Então, nós procuramos trazer experiências internacionais, mas como que, né, eles equacionaram, ou pelo menos encaminharam a solução dos problemas nas suas respectivas cidades e países, com financiamento, né, exclusivo, perene, para custear a operação. E, por último, o último painel tratou exatamente, né, aí o nosso diretor-presidente, né, o Edmundo Pinheiro, fez um resumo, né, desse programa que a gente trouxe aqui para apreciação, né, das pessoas que nos ajudaram a discutir esses temas todos, né, e terminamos, então, né, elaborando, né, uma carta, que a gente chamou de Carta aos Brasileiros, onde nós fazemos um resumo de tudo que foi proposto, né, e pedimos o apoio, né, das autoridades todas, que precisam agora abraçar a causa, né, porque nós temos a mais absoluta consciência que a solução para o transporte das cidades é o transporte coletivo. Né? A gente vem perdendo ao longo dos anos, né, passageiros, por quê? Né, os passageiros migram para outros modos, particularmente o transporte individual, seja com a moto, carro, velho, né, ou até sistemas como carona solidária, etc. Então nós temos aí um grande desafio, eu diria mais, 3 grandes desafios. Não perder mais passageiro, né, tomar medidas, né, suficientes para que os passageiros não deixem o transporte coletivo. Tentar recuperar parte da demanda que nós perdemos para o transporte individual, né, e nós sabemos como fazer isso. Né, já foram realizadas pesquisas que disseram, né, ou mostraram que se, né, a gente oferecer tempo de viagem menor, conforto melhor, comunicação e tarifa mais módica, 63% dos passageiros que saíram do transporte coletivo foram para o transporte individual, voltam para o transporte coletivo. E o terceiro desafio é atrair uma demanda nova, uma demanda daqueles que estão chegando no mercado de trabalho, daqueles jovens que, né, já estão adquirindo conhecimento suficiente para entrar no mercado de trabalho. E nós precisamos de, aspas, capturar, né, esse passageiro, não deixar que ele, né, comece a fazer o seu deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, usando o transporte individual. Que ele não cria o hábito. Não cria o hábito, né? Porque se ele começar a fazer isso, aí se torna mais difícil, né, a gente convencê-lo de que o transporte coletivo é mais racional, ele é mais democrático, né? Ele polui menos. Todos esses argumentos, né, não ajudam muito o cidadão que já fez a opção pelo transporte individual. Né? A gente sabe que do ponto de vista técnico e tal, vale a discussão. Mas na prática, né, quem já está fazendo, né, a sua viagem pela bicicleta, pela moto, pelo carro, é muito difícil ele migrar de volta para o transporte. E aí, essa carta gerou repercussão. Muita repercussão, né? A gente já começa a sentir, inclusive, né, os melhores canais que nós tivemos, né, de obter repercussão da carta foi através da mídia, através, né, de vocês, comunicadores, formadores de opinião, que ao divulgarem, né, o texto da carta, né, nos possibilitaram começar a colher opiniões, né, e algumas já apoiando a nossa iniciativa, outras já encaminhando sugestões para aprimorar, né, o nosso trabalho. Tudo isso é muito bem-vindo, tudo isso foi muito bem aceito, porque, como eu disse logo no início, a nossa proposta não é uma proposta fechada, né? Ela está em aberto, ela foi trazida para o seminário com esse propósito, né, de poder colher sugestões e informações para melhorar o seu conteúdo, para que a gente possa agora dar o passo seguinte, que é começar a discutir, com os parlamentares. Né? Nós vamos ter uma renovação da Câmara Federal, né, do Congresso, do Senado, né, e aí, né, com esses novos interlocutores, né, nós vamos estabelecer o diálogo suficiente para dar os encaminhamentos que são necessários. Aí vamos ter um problema que realmente vai ser necessário tratar da cabeça
né, da cultura dos deputados. Porque, como eu já disse numa saída de encontro de secretários, o grande problema do pedestre, que são as calçadas, é que inauguração de calçada não dá ibope, né? Inauguração de viaduto dá, inauguração de metrô. Da mesma maneira, como saiu há um tempo atrás a possibilidade de, através de emenda, você subsidiar transporte, eu acho difícil um deputado se gabar, falar, eu estou botando os ônibus para andar. É mais ou menos como construção de hospital. Quem quer publicidade, eu construí tal hospital. Agora, quem é que cuida do hospital o tempo todo? Manutenção. Manutenção, que é um dinheiro grande, dificilmente fala, eu mantenho. Mas eu vou dizer para você o seguinte, eu sou um otimista, né? Eu sou um otimista, eu trabalho com transporte há quase 50 anos, né? Já vi de tudo, né? Mas nesse momento, nós estamos num momento eu diria, de um ponto de inflexão. Veja só, né? Nós vínhamos há 5 anos discutindo um marco legal. Tivemos o marco legal aprovado recentemente. O que significa o marco legal? Uma nova base jurídica, uma nova forma de estabelecer o relacionamento entre o poder concedente, ou seja, as prefeituras, o governo do estado, e a iniciativa privada, as empresas operadoras. Então tem um novo regramento, né, para que a gente possa estabelecer contratos mais modernos e que tenham uma segurança jurídica necessária. Nós não podemos assinar contratos, né, com os poderes concedentes para depois não serem cumpridos. Então, o marco legal já trouxe uma mudança significativa. A reforma tributária nos conferiu a isenção de tributos na prestação do serviço. Então, nós não vamos pagar imposto nenhum. Não seria lógico, nós somos prestadores de um serviço público, essencial, estratégico. Se eu tenho que pagar imposto para prestar o serviço, eu vou trazer esse custo para dentro da tarifa. E quem vai pagar, né, por esse imposto é o passageiro. Caramba, nós temos que aliviar o passageiro de todos os custos possíveis. Entender que não se pode cobrar pedágio para doente entrar no hospital. Pois é, mais ou menos assim, né? Você chega de maca, certo? Se você não pagar a entrada, você não vai, né, poder, né, obter os benefícios aqui da saúde. E assim por diante. A gente também está assistindo, né, um momento de mudança tecnológica, mudança do perfil da frota, utilização de veículos mais modernos, mais caros e que demandam, né, estudos mais aprofundados, né? Eu costumo dizer que é completamente diferente você comprar um ônibus diesel e você implantar um sistema de ônibus elétrico. Uma coisa é você ir na concessionária, essas que estão aqui, né, mostrando o seu potencial, a sua capacidade de inovação, né, são veículos super interessantes, super, né, tecnológicos, né? Bom, mas aí o problema não é a tecnologia, né, é você ter um projeto. Né, diferente de eu chegar aqui, né, negociar a compra de um ônibus diesel, aí eu dizer, um projeto de implantação de ônibus elétrico, um ônibus a biometano, eu tenho que estudar onde ele vai circular, quais são as características da infraestrutura que ele vai utilizar. No caso do ônibus elétrico, onde estão, né, as estações de abastecimento, de carga, recarga, eu vou fazer carga de oportunidade, qual é a autonomia que eu tenho dos ônibus e por aí vai. Sim. Então, de novo, vamos lá, marco legal, reforma tributária, mudança tecnológica, isso tudo vai criando um ambiente, né, propício, favorável, né, a que a gente tire o transporte da mesa do boteco e traga para a mesa da academia, traga para a mesa de um congresso como esse que nós realizamos aqui. A gente começa a discutir esse assunto em alto nível, porque é assim que tem que ser, né? Por incrível que pareça, né, o transporte público é um direito, né, essencial, do mesmo jeito que a saúde, a educação, a segurança, mas ele não tem esse tratamento. Você nunca ouviu dizer que faltou dinheiro para né, a educação, então a prefeitura ou o estado fechou escolas. Você nunca ouviu dizer que faltou dinheiro para a saúde, a prefeitura foi lá, o estado, e fechou, né, hospitais, mas de repente você diz não, né, o orçamento não tem dinheiro para conferir subsídio, né, para que a tarifa possa ser mais baixa, mais acessível, né, à população. Hoje, e é um outro dado que, né, mostra que nós estamos num processo de mudança, nós já temos 450 cidades brasileiras subsidiando seus sistemas de transporte. Destas,
145 trabalhando com tarifa zero, que nada mais é do que o subsídio pleno, né, do serviço. Então, e a propósito, aqui tem um conceito embutido: o subsídio sempre é o passageiro. As empresas nunca são subsidiadas, as empresas são remuneradas por um serviço que prestam. O subsídio é sempre ao passageiro. O subsídio é aquilo que garante, né, o diferencial entre a tarifa pública, que é quanto o passageiro paga para usar, e a tarifa técnica, que é quanto remunera, né, a prestação do serviço. O poder concedente exige veículos modernos, novos, idade média de frota baixa, veículos equipados com ar-condicionado, suspensão a ar, com intervalo de 5 em 5 minutos, os terminais de integração com tais e quais características, ou seja, quem define, né, as características é o poder concedente. Nós somos operadores, nós somos parte do processo da prestação do serviço, né? Mas, né, quando o serviço começa a ficar, né, degradado, né, quem paga, né, a conta é o empresário, que diz: não, o empresário está prestando um péssimo serviço. Não, nós estamos cumprindo com, né, a determinação do poder concedente. Por todas essas razões, e voltando, né, dizer que eu sou um otimista, né, eu acho que tem um futuro próximo, que também não adianta falar de futuro para, né, 10, 20 anos, né, tem um futuro muito próximo que vai trazer, né, mudanças significativas, né, no setor, possibilitando que a gente preste um serviço de qualidade à população. E eu tenho altas esperanças que daqui a 2 anos, quando nós estivermos aqui de novo, né, na Latibus, né, na 5ª edição da Latibus e na 41ª edição do nosso seminário, uma vez que a 40ª será o ano que vem em Brasília, né, só daqui a 2 anos que nós vamos estar aqui de volta. Nós estaremos não apenas discutindo problemas, não apenas discutindo a solução, mas comemorando, né, um outro patamar, né, de prestação do serviço. Assim seja, Francisco Cristóvão, sempre otimista e sempre claro e muito detalhado no que fala. Está fechado. Fechamos que o evento, assim seja. Fechamos o evento com chave de ouro. Obrigado. E você vai levar a revista da NTP, que tem vários artigos, obviamente você conhece e participa. É uma revista editada pelo Pelege, né, nosso querido Pelege, com vários artigos e que tem uma história e um acúmulo de cultura, um acúmulo de informação sobre o transporte público. Olha, eu sempre achei essa revista excelente, acho, né, o Alexandre Pelege um tremendo editor, só seria melhor se tivesse um artigo meu. Está convidado para a próxima. Está lançado o desafio diante das câmeras. Muito obrigado. É verdade. A revista O Pelege falou isso para todo mundo que recebeu. Estamos esperando o seu artigo. Porque tem muitas, além, claro, da sua experiência, vem uma pessoa da área da indústria, da área do serviço, da área da tecnologia, contando uma novidade que vale a pena vir para cá. Não, sem dúvida. Esse é um canal de informação e de comunicação extremamente importante. Circula muito, né, entre nós mesmos, mas nós sempre estamos precisando de, né, novas ideias, né, de novas sugestões, e as revistas servem para isso, né? Com certeza. Muito obrigado e até a próxima. Conte sempre comigo. Podcast do Transporte.